Olá, chicos, buenos dias, sextou. Sextou é dia de quê? De aula de espanhol, tá certo? Então, como eu já havia dito para vocês nas nossas últimas aulas, a gente ia iniciar conteúdo novo, tá? Conteúdo gramatical novo. Então, hoje eu venho com alguns assuntos para vocês, sempre aquelas orientaçõezinhas que eu sempre digo. Escreve no caderno, tá? Nota no caderno tudo, o que for para anotar, que são assuntos que vocês vão precisar numa atividade, em uma prova, em uma revisão, numa videoconferência. Quando a gente for fazer também, eu sempre gosto de estar fazendo perguntas para vocês, então coloquem no caderno, tá? Coloquem tudo no caderno, até se for o caso, se quiserem, até a explicação, algum detalhezinho da explicação, vocês coloquem também. Como vocês estão assistindo vídeos, né? Vídeo é mais fácil, que dá para dar a pausa. Então vocês dão uma pausa, anota, coloca aquela observaçãozinha, que fica melhor e fica mais claro para vocês, para não haver tanta dúvida, tanta dificuldade, tá? Então, bora para a aula. Bom, gente, nossa aula de hoje será sobre gênero de los substantivos. O que quer dizer? A gente vai aprender a classificação, a diferença dos substantivos a partir do gênero. Quais são? Masculino e feminino, tá certo? Primeiro, um pontinho que a gente deve ter em mente. Existem três, nesse slide tem três exemplos, né? Bosque, juguete, roupa. Se eu pedisse para vocês classificar cada um desse pelo gênero dele, né? Vocês iam ter que me dizer qual era o gênero e o porquê, certo? Porquê do gênero, como é que é usado, por que ele é usado dessa forma, tá? E, como a gente pode ver aí, em espanhol como em português, se dá a todas as palavras um gênero masculino ou feminino, certo? Tanto em português como em espanhol ou em outras também, em outras línguas, todas as línguas. Os substantivos eles são classificados entre masculino e feminino. Por lo cual, es necesario saber en cada caso cuál es el género para usar correctamente los artículos, pronombres y adjetivos que corresponden, que cambiam según el mismo, certo? A gente sabendo o gênero, a gente identificando o gênero, então automaticamente a gente pode classificar qual é o artigo que a gente vai usar, qual o pronome, qual um adjetivo referente a esse gênero, tá certo? Então, vamos lá, tá bom? Os masculinos, certo? Os substantivos que são classificados como masculino a partir de algumas regrinhas. Então, a gente vai conhecer essas regrinhas. Primeiro, substantivos terminados em O, certo? Essa é uma regra básica. Essa é a mais básica que tem. Todos os substantivos que são terminados por O, eles são masculinos. Exemplo, el viento, el gato, el maestro, el perro, el libro, né? Porém, existe a exceção de moto e foto. Eles são femininos. Por que eles são femininos? Porque eles vêm da palavra motocicleta e fotografia, tá? Então, por isso que eles são femininas. Mesmo elas tendo o O no final, mas elas são femininas, porque elas têm origem em outras palavras que são femininas, tá? Substantivos terminados em OR. Exemplo, el dolor, el calor, el color, el sabor, el amor, com exceção de flor, tá? Com exceção só de flor. Mesmo terminado em ER, em OR, certo? Ela é uma palavra feminina, tá bom? Substantivos terminados em ARRE. ARRE. Exemplo, el coraje, el viaje, el pasaje, el bagaje. Aí só tá alguns exemplos, mas existem vários outros que são terminados em arre, que são masculinos, tá? Substantivos terminados em an, certo? An. Substantivos terminados em an. Exemplo, el capitán, el
titan. São terminados em an. Nombres de acidentes geográficos como rios, mares, oceanos ou montanhas. Certo? Uns exemplos. El Paraná, el Sena, el Ebro, el Tamesis, el Mediterrâneo. Certo? São todos esses acidentes geográficos. Ou seja, tudo que está relacionado a rio, mar, oceano, montanhas, a geografia. Certo? Nombre de los colores. Certo? Nombre de los colores. Todas as cores, mesmo elas terminadas em A, certo? R, elas são masculinas. Exemplo, el azul, el rojo, el gris, el verde, el amarillo, el naranja. Né? Ó, naranja, termina com A. Era para ser feminina, mas como ela entra na classificação das cores, então ela é masculina. Pero, igual que em português, algumas palavras masculinas terminam em A, tá? Algumas palavras masculinas que elas terminam em A. Nombres que terminam em ma. Ma. Exemplo, el tema, el sistema, el problema. Então, a gente não pode pegar só porque a palavra termina em A, que ela é feminina. Termina em O, ela é masculina. A gente tem que prestar atenção no finalzinho, ou então até mesmo na pronúncia. Lá problema. Ó, fica estranho. Lá sistema. Fica estranho a sonoridade da palavra. Então, palavras terminadas em ma são masculinas. Ou algumas outras palavras. Exemplo, el dia, el mapa. Tá bom? A gente também pode ir muito pela sonoridade da palavra, a pronúncia. Certo? Como a gente vai pronunciar, como a gente vai dizer. Agora as palavras femininas. Certo? Palavras que são femininas. Substantivos que terminam em A. A final. O A final da palavra. Exemplo. La sala, la niña, la gata, la silla, la ventana, la manzana, la cocina. São todas terminadas em A. Então, elas são femininas. Tá bom? Essa é uma regrinha básica. Como os substantivos terminados em O. Certo? Os substantivos terminados em O, eles têm essa regrinha de serem masculinos. Mas o feminino é terminados em A. Substantivos terminados em dad, tad ou ed. Certo? Esse ed mudo. Essas palavrinhas mudas. Que tem o D mudo, elas são femininas. Exemplo. La verdad, la libertad, la pared, la amistad, la igualdad. Então, todas essas palavras que têm esse Dzinho mudo no final, tá? Elas são femininas. Substantivos terminados em sion, sion, zon, des ou is. Certo? São vários termozinhos. Sion, com a C, sion, com a S, zon, com a Z, des ou is. São todas femininas. Exemplo, la ración, la pasión, ó. La ración, la honradez, la estupidez, la perdiz. São todas femininas. Todas essas terminações são bastantes, né? A gente tem que prestar atenção. Elas são várias, mas a gente tem que seguir a sequenciazinha, tá bom? Nombre de las enfermedades que terminam em tis. Exemplo, la hepatitis. Ó, tis. As palavras terminadas em tis, elas também são femininas. La artritis, la otitis. Entendeu? Todas essas enfermidades, ou seja, coisas relacionadas à saúde. E também muitos substantivos que terminam em e.
certo? Alguns substantivos que são terminados em E. Por exemplo, la clase, la torre, la suerte, la muerte e la calle. São terminadas em E, certo? Ela tem essas regrinhas. Algumas também que são terminadas em elas são masculinas, mas existem várias outras que são femininas. A gente tem que seguir muito, como eu já disse, a sonoridade da palavra, tá? Los nombres de las letras. Isso aí a gente já viu ano passado, quando a gente iniciou a estudar espanhol, que eu disse a vocês que todas as letras, elas são femininas. Então, a partir do momento que elas são femininas, elas precisam do artículo o quê? La, certo? La. La A, La B, La C, La D, La F, La J, La H, todas são femininas, tá bom? Algumas particularidades, certo? Existem algumas particularidades nessa classificação de gênero. Em espanhol, como em português, se usa o masculino plural de los sustantivos para designar um conjunto de seres ou objetos iguales de ambos géneros. Exemplo: llegaron de visita un amigo y una amiga. Son amigos de infância de mi hermano. Se a gente for especificar, como aqui aconteceu, chegou de visita um amigo, ou seja, um homem, e uma amiga, uma mulher. Aqui eu expliquei que chegou um casal de amigos meus. E em seguida eu uso o quê? Amigos, no masculino, para explicar os dois. Do mesmo jeito que em português. Quando a gente está conversando, né? Os alunos, meus alunos, eu estou falando de um modo geral. Não estou explicando só para os meninos, eu estou explicando de um modo geral. Tá certo? Ó, mis tíos tienen un niño y una niña. Son unos niños muy simpáticos. Ou seja, ele está explicando, ele está falando de uma forma geral. Então a gente usa o gênero, os substantivos classificados no gênero masculino, só que no plural, tá? Algunos sustantivos, como ocurre en portugués, terminan igual a la forma masculina y en la femenina. Ejemplo, los nombres terminados en ista, ¿cierto? Ejemplo, el tenista, la tenista. El golfista, la golfista. Então, todas essas palavras terminadas em ista, elas tanto servem para o substantivo masculino como para o feminino. Los nombres que terminam em ante. Essa siglinha, ante. Ejemplo, el estudiante, la estudiante. El amante, la amante. Tá? Ante. Então, ele serve para os dois gêneros. Los gentilicios terminados em i, o, en, u. Ejemplo, el paquistanista, la paquistaniste. Entendeu? Quando a gente vai explicar de qual região, estado, país, qual a origem geográfica em que se encontra, que veio. Algunos sustantivos como el atleta, la atleta, el modelo, la modelo, el policía, la policía, certo? El testigo, la testigo, certo? Aqui, ó, testigo, terminado em o. Porém, no gênero feminino, ele também continua terminado em o, tá? São algumas terminações, são algumas especificações que a gente encontra que passa despercebido. Às vezes a gente passa despercebido na nossa classificação. E se a gente não tiver cuidado, a gente coloca um artigo, coloca um adjetivo, né, de um gênero diferente e acaba cometendo erro na frase completa.
Então, né? Depois da aula, tudo no caderno, todas as observaçõezinhas. Se tiver atividade, coloca no caderno também. Se precisar me mandar foto, me manda, tá? O que eu tô sentindo muita falta de vocês é isso. É a falta das fotos das atividades, o retorno de vocês. Que aí eu não sei como é que tá. Alguns me mandam frequentemente, outros acabam esquecendo, eu preciso cobrar. Então, fez ali naquela hora, me manda automaticamente. Não deixa para depois. Caso a gente deixar para depois, é um motivo a mais da gente esquecer, passar despercebido, tá bom? Então, quem ainda está com atividade atrasada, certo? Quem ainda não me mandou a atividade do segundo bimestre, a gente já está no terceiro, certo? A gente já iniciou o terceiro, já vai para a terceira aula do terceiro bimestre. Mas tem gente ainda que não me mandou do segundo, ainda está a tempo, tá? Ainda não coloquei a nota no sistema. Depois que colocar a nota no sistema, infelizmente não tem como mais, tá bom? Então, quem não me mandou, manda, tá? Cheiro para todo mundo, até a semana que vem com a nossa próxima aula.